Boa noite, então, para todo mundo. Graça e paz do Senhor, sejam muito bem-vindos e o meu agradecimento, como sempre, por vocês estarem aqui comigo, tá? Como eu disse, hoje nós vamos estar falando a respeito de honrar a liderança, né? Honrando os líderes. E nós vamos passar por três lideranças: a liderança civil, a liderança social e a liderança doméstica. Então, começando já pela liderança civil, vamos para a palavra, né? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 3 a 7, diz assim: Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Então, nós temos aqui um texto do apóstolo Paulo, em que ele está dirigindo essa carta aos romanos, né, a igreja de Roma, aos irmãos romanos, no caso, e Paulo está aqui falando a respeito da autoridade civil, né, das autoridades civis, ou seja, do governo em si, né, dos governos, e ele dizendo que devemos obedecer, né, devemos obedecer às autoridades civis e que não é à toa que existem leis e que as leis devem ser respeitadas. E como ele mesmo diz, não apenas respeitadas por medo, né? Não obedecermos às leis por medo da punição, mas por consciência, ou seja, entendendo que é o correto, é o certo a se fazer. Se nós pararmos para analisar, é um conceito que nós usamos muito com relação à obediência da palavra, obediência da Bíblia. É claro que isso aqui também é Bíblia, né? Mas quando a gente diz assim, nós devemos obedecer a Deus, não por medo de ir para o inferno, por medo do diabo ou por medo de Deus, né? Porque muitas pessoas obedecem a Deus por medo. Tem muitas pessoas que obedecem a Deus por medo de serem punidas. Tem muitas pessoas que aliás, já vou adiantando, isso não é obediência, tá? Mas tem muitas pessoas que entendem que devem obedecer por medo de serem, por medo da punição. Tem pessoas que entendem que devem obedecer por medo do diabo, porque se não obedecerem a Deus, o diabo vai fazer o que quiser com a vida delas. Tem pessoas que obedecem a Deus por medo de Deus mesmo, né, do que Deus possa fazer, que seria mais ou menos o medo da punição, né, vamos dizer assim. E tem pessoas que obedecem por medo do inferno, né? Eu vou obedecer porque se eu não obedecer eu vou para o inferno e eu não quero ir para o inferno, né? Então a gente sempre fala, a gente tem que obedecer, não é por medo, a gente tem que obedecer por consciência, né? Eu não obedeço por medo de ir para o inferno, eu obedeço porque eu já sou um cidadão do céu, porque eu tenho certeza da minha salvação, né? Em Cristo Jesus eu sou salvo, eu tenho fé em Cristo e a palavra é muito clara, se creres, né, serás salvo. Então eu sou salvo, né? Eu não vou ser salvo. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, né? Nós não vamos ser salvos. Se você já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você já se arrependeu dos seus pecados, você é salvo. Você não será salvo, você é salvo. Então, sendo salvos, nós não obedecemos por medo, nós obedecemos por consciência.
Nós temos a consciência de que Deus é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor, então, por conta disso, nós obedecemos a Ele por consciência e não por medo. E uma das ordens de Deus, porque é muito importante a gente entender o seguinte, tá, gente? Eu ia até falar isso mais pra frente, mas já vou falar agora. Tanto aqui nas lideranças civis, quanto na liderança social, quanto na liderança doméstica, todos os textos não estão nos dando sugestões, tá? Não são sugestões, são ordens, são mandamentos, é ordem de Deus, obedeça, tá? Então, aqui ele está dizendo que nós devemos honrar e obedecer às autoridades, né? E uma coisa que nós temos que atentar é o seguinte, nesses versículos que eu acabei de ler, por três vezes diz que as autoridades são ministros e de Deus, estão a serviço de Deus, tá? Então, olha que coisa incrível, né? Na verdade, eu já dei uma pincelada a respeito disso na semana anterior, tá? Mas agora a gente está sendo bem específico, então vou reforçar. Todas as autoridades civis, elas estão a serviço de Deus. Ah, pastor, mas eles não temem a Deus. Gente, isso não faz diferença, tá? Eu já contei até uma historinha para ilustrar na semana passada, né? Daquela senhora que recebeu alimentos, que ela tinha pedido e ela tinha certeza que Deus ia abençoar ela e foram levar para ela com o recado de que tinha sido enviado pelo diabo para ela, né? Como uma forma assim de afronta mesmo a fé dela. E ela, para resumir bem a história, né? Ela disse assim: quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Ou seja, ninguém está acima da autoridade de Deus. Ninguém está acima do controle absoluto de Deus. Até quem pensa que anda contra Deus, até quem pensa que não acredita em Deus, está trabalhando para Deus. Se Deus disser para a pessoa fazer tal coisa, ela vai fazer. Eu já usei 2 exemplos na semana passada, vou falar agora porque eles não vão entrar aqui no nosso contexto, mas 2 exemplos muito bons assim para a gente entender, porque são exemplos de governo, né, e que claramente a gente vê na Bíblia, né, que é Faraó. Lembram de Faraó, que sonhou, né? E foi graças ao sonho de Faraó, que foi interpretado por José, e que José se tornou governador do Egito, né? Ou seja, aquele Faraó, ele estava a serviço de Deus. Não só nessa questão da interpretação do sonho, mas por outras situações que aconteceram ali no decorrer da história de José. Faraó estava a serviço de Deus. Mas Faraó acreditava em Deus? Não. Ele era temente a Deus? Não. Ele conhecia a palavra? Não. Mas ele estava a serviço de Deus. E ele era a autoridade máxima do Egito. Ele era a autoridade máxima do Egito. E José honrava e obedecia a Faraó. Isso é muito importante. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós temos que honrar as autoridades, porque elas estão a serviço de Deus. Mesmo que a gente não consiga ver isso, mesmo que nós não consigamos ver isso. O importante é nós fazermos o nosso papel. Uma coisa, gente, eu também tinha anotado aqui mais para frente, mas já vou falar agora. Uma coisa muito importante para a gente, anote, grave isso no seu coração, na sua cabeça, no seu cérebro, tá? A palavra é para os que creem, tá? Então, por exemplo, pastor, isso aí quem devia ter consciência disso eram os governantes, eram os prefeitos, governadores, presidente, enfim, e os demais governantes, senadores, deputados, enfim, era eles. Não, gente, porque a palavra é para os que creem, não é para os que não creem. Deus, ele tem tudo sob controle. Deus não precisava que Faraó cresce nele para que Faraó fizesse o que Deus queria. Assim como o outro exemplo que eu dei na semana passada, Nabucodonosor. Deus também não precisava que Nabucodonosor cresce nele para que Nabucodonosor fizesse o que Deus queria.
Nabucodonosor fez o que Deus queria. Mesmo Nabucodonosor não acreditando em Deus, mesmo ele não crendo na palavra, Nabucodonosor fez o que Deus queria. Ou seja, acabei de citar 2 exemplos claros de que as autoridades estão a serviço de Deus. Quando Deus quer, ele faz e acabou, né? O que compete a nós? É isso que por isso que eu frisei para vocês. A palavra é para os que creem. Então o que compete a nós, que somos os que creem? Que somos os que ouvimos, lemos a palavra e ouvimos o Senhor. O que compete a nós? Cumprir a palavra. Cumprir a palavra, tá? Então, José, e no caso Daniel, né? José no caso de Faraó e Daniel no caso de Nabucodonosor, o que eles fizeram? Eles obedeciam. Eles obedeciam os mandamentos de Deus, né? Mesmo que eles nem tinham, né, essa carta aqui de Paulo aos Romanos, que Paulo veio muito tempo depois, né? Mesmo que eles não tinham, mas essa consciência de autoridade, lembra que eu falei para vocês? O pessoal lá do Oriente, eles têm essa consciência de obediência à autoridade já no sangue deles, né? Nós aqui do Ocidente temos muito mais dificuldade com essa relação de obediência à autoridade, né? A gente é muito rebelde. O ocidental é muito rebelde, né? Então nós temos uma dificuldade extrema com relação a essa questão de honra, de submissão, né? De obediência à autoridade. Lá no Oriente, quanto mais para o Oriente, né? Desde ali do Oriente Médio, que é a região de Israel e tudo mais ali, e quanto mais para o Oriente, esse conceito de hierarquia, de autoridade, de submissão, ele é muito forte. Então, para eles, desde lá de trás, isso já é uma cultura muito forte. Tanto é que nós podemos ver, mesmo Israel caía, mas Israel crescia muito rápido, né? E os reinos do Oriente são sempre reinos que crescem muito. Por quê? Porque eles têm esse princípio de honra, eles têm esse princípio de obediência à autoridade. E já falei para vocês, a honra é a chave para receber recompensa de Deus. A honra é a chave para receber recompensa da parte de Deus. Então, vamos entender isso. As autoridades civis, elas estão a serviço de Deus. Então nós devemos honrar e devemos dar o respeito devido. Nós falamos sobre isso na semana passada, né? O respeito devido. Se você não lembra, se você não assistiu semana passada, te convido, vai lá no YouTube, a ministração da semana passada tá lá, para você ver o que se trata desse respeito devido, tá? Então nós devemos honrar e dar o respeito devido às autoridades. E quando eu falo as, é plural. Todas as autoridades. Então não é assim, eu vou respeitar as que eu gosto, né? Eu vou respeitar as autoridades que eu gosto, vou respeitar as autoridades com quem eu me identifico. Não, a Bíblia é clara, são todas as autoridades, tá bem? Não são as que eu gosto, não são as que eu me identifico, não são as que eu acho que estão lá mesmo porque Deus colocou, né? Então nós precisamos honrar a todos. Mas pastor, e se a pessoa de fato é uma pessoa anticristo mesmo, ela enfim, e aí? Falei, gente, isso não muda a palavra, tá bom? Isso não muda a Bíblia, isso não muda a palavra, tá? A questão, o que Deus está vendo é o que nós estamos fazendo com relação à ordenança dele, tá? Já mais para frente, quando a gente chegar lá nas autoridades domésticas, eu vou explicar melhor a respeito disso, tá? O que vale é nós, tá? É o que nós estamos fazendo, tá bom? Já vocês vão ver isso. Quem recebe a recompensa é quem honra e não quem é honrado. Quem é honrado está recebendo a devida honra. Quem é recompensado é quem honra, tá? Mas a gente vai ver isso melhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ver aqui um princípio a respeito da honra, tá? Um princípio, tá? E, gente, pensa num princípio que está sendo devastado ultimamente e nós precisamos urgente recuperar isso. Nós precisamos, como igreja,
Nós precisamos recuperar isso urgentemente. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo, tá? É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do que Paulo, né, escrevendo para Timóteo, está falando? Ele está falando que nós temos que ter bom testemunho. Na verdade, aqui o que ele está dizendo é que nós temos que ter uma boa reputação. A nossa reputação tem que ser boa, tá? E não tem como ter uma boa reputação se nós não somos pessoas que fazemos, que praticamos aquilo que nós falamos. Concordam comigo? Só tem como ter uma boa reputação se nós fazemos aquilo que nós pregamos. Certo? Então, o que Paulo está dizendo? É necessário também que ele tenha um bom testemunho. E detalhe, tá, gente? Essa boa reputação, ele está dizendo aqui, com os de fora. Aqui, ele está falando com Timóteo a respeito do papel cristão na igreja. Aí ele mudou aqui. Agora ele está falando para ter uma boa reputação com os de fora. Ou seja, ele tirou de dentro da igreja. Tá? Então aqui quando ele fala temos que ter uma boa reputação com os de fora, ele está dizendo os cristãos precisam ter uma boa reputação com os não cristãos, com aqueles que não são cristãos, tá? Então é necessário. Aí eu pergunto para vocês, como está a reputação dos cristãos com os não cristãos? Eu não sei nem se eu quero que vocês respondam, dá até medo, né, dessa resposta, né? Mas fica aqui uma pergunta, no mínimo, para a gente refletir, né? Como está a reputação dos cristãos com os não cristãos, com os de fora? Como está a reputação? E aí, por que isso é importante, pastor? Gente, na verdade isso é importante para muita coisa. Mas olha o que ele mesmo fala. A fim de não cair na desonra. Ou seja, por que os cristãos muitas vezes são desonrados? Por que muitas vezes a igreja é desonrada? Pela má reputação. Pela má reputação. Porque falta um bom testemunho, falta uma boa reputação. Então ele fala, tenham uma boa reputação. Ou seja, a nossa igreja, vou trazer mais para o âmbito interno mesmo, tá? A nossa igreja metodista, tá? A igreja metodista, ela precisa ter uma boa reputação. Né? Qual é a reputação da nossa igreja na nossa cidade? Eu sei que tem pessoas aqui de mais de uma cidade, né? Graças a Deus, isso é maravilhoso. Né? Nós temos aqui, só que eu consegui identificar aqui, eu já vi Marialva, óbvio, né? Marialva, Sarandi e Londrina eu já vi aqui, né? Mas eu acho que tem até mais, tá? Como está a reputação da nossa igreja, na nossa cidade, na nossa comunidade? Como está a reputação? Paulo está dizendo, nós temos que ter uma boa reputação, para que a gente não caia em desonra e no laço do diabo. Por quê? Porque é exatamente o que o diabo quer. Eu disse para gente, vamos frisar, se Deus nos chama para uma coisa, o diabo tenta fazer o contrário. Se Deus enfatiza a honra, que a vida do cristão, ela precisa ser baseada, ela precisa ter esse princípio de honra na veia. O que o diabo quer? Ele quer justamente o contrário. Ele quer que a gente acredite que não tem que honrar nada e não tem que honrar ninguém. Né? Mas o que acontece? Quando nós não honramos, nós também somos desonrados. Nós também somos desonrados. Então, o princípio tem que partir de nós. O princípio tem que partir de cada um de nós, da nossa igreja, né? De nós como igreja de Cristo. Agora eu não estou mais falando igreja metodista, nossa igreja, mas estou falando igreja de Cristo, tá? O corpo de Cristo. Atos, capítulo 5, versículos 13 e 14. Deixa eu caminhar aqui que eu tenho bastante coisa. Atos, capítulo 5, versículos 13 e 14. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se
a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Tá? Então aqui em Atos, agora a gente está vendo uma notícia boa, né? Em Atos capítulo 5, versículos 13 e 14, o que está dizendo aqui? Um bom testemunho, né? Está sendo relatado aqui um testemunho bom, né? Está dizendo que a igreja ali estava tendo um bom testemunho. E o que esse bom testemunho estava refletindo, né? No que esse bom testemunho estava se refletindo? As pessoas de fora olhavam para a igreja não instituição, tá? A igreja, as pessoas, os cristãos, olhava para eles e viam que eles tinham um bom testemunho, uma boa reputação, porque eram pessoas de honra, eram pessoas que honravam a autoridade, todas as autoridades, honravam liderança, né? Então, por conta disso, as pessoas de fora olhavam para eles e admiravam eles. Foi exatamente o que a gente leu aqui, né? Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E qual que é a consequência? E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Ou seja, o bom testemunho, a boa reputação da igreja causava admiração e, por consequência, uma boa consequência, né? Aumentava ainda mais o número de crentes, aumentava o número de pessoas. Por quê? Poxa, é um povo honesto, é um povo admirável. E eu quero também ser admirado, como eu estou admirando eles, eu também quero ser admirado pelas outras pessoas. Então eu quero fazer parte desse povo. Porque esse povo, eles não apenas ensinam bons princípios, mas eles praticam, porque a gente está vendo o testemunho, a gente está vendo a reputação deles. A gente está vendo que não é uma coisa forçada, não é uma coisa falsa, é algo verdadeiro, é algo que de fato eles estão vivendo, tá bom? Então, uma boa reputação, ela é muito importante. Por quê? Uma má reputação causa consequências, prejuízos, e uma boa reputação, ela vem com recompensas, né? Ela vem, como eu já estou dizendo desde a primeira parte dessa série, né? A honra traz recompensa, tá? Então, um bom testemunho, ele atrai os olhos dos de fora e também agrada o Senhor, né? Então, a gente acaba agradando o Senhor e também os de fora. Vai agradar todo mundo? Óbvio que não. Nunca, jamais vamos agradar a todos. Mas o que é o mais importante? É agradar o Senhor. Fazendo o quê? Obedecendo. Agradar o Senhor obedecendo, honrando o Senhor. E como a gente já viu, nós honramos o Senhor quando nós honramos as autoridades, tá? Então, nós precisamos honrar as autoridades. Só lembrando uma coisa, honra não é concessão, tá? Honrar não é fazer concessão, ou seja, a honra ela tem que ser legítima, ela tem que ser verdadeira. Então eu não honro fingindo que eu não estou vendo coisa errada. Vamos pegar aqui João Batista, né? João Batista, ele honrava as autoridades, mas quando Herodes estava pecando, ele foi lá e falou: Herodes, você está em pecado, né? Então João Batista, ele não abriu concessões, né? Ele não vamos usar o português, né? Claro aqui. Ele não ficou puxando o saco das autoridades, tá? Ele honrava as autoridades, mas ele não abriu concessões, tá? Então honrar não é abrir concessões, ser amiguinho das autoridades, tá? É dar o devido respeito, tá? O devido respeito, aquilo que nós já conversamos anteriormente, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Vou repetir. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Aqui é algo assim, só uma questão que eu queria frisar,
porque Pedro fala para nós honrarmos o rei, tá? E é importante uma coisa, tá? Quando ele disse honrem o rei, não é Deus, tá? Porque rei está minúsculo. Ele disse temam a Deus e honrem o rei, tá? Então são duas pessoas diferentes, tá? Ele não está falando de Deus quando ele fala rei. Quando ele fala rei, ele está de fato falando do rei, a autoridade, tá? A autoridade do país, da nação, tá? Então ele está de fato falando para honrar a pessoa de autoridade, a pessoa do rei, tá? Agora aqui, por que eu citei esse versículo? Não só para mostrar mais uma vez que um apóstolo está nos dando essa direção, tá? Na palavra de Deus. Mas por uma coisa, está escrito ali, temam a Deus e honrem o rei, certo? Aí vem uma coisa assim, porque muitos dizem assim, a minha honra é a Deus e mais ninguém, né? Eu temo a Deus e mais ninguém. Mas espera aí, uma das coisas que Pedro está dizendo nesse contexto é, como você pode temer a Deus que você não vê, se você não honra o rei que você vê? Que é uma autoridade colocada por Deus, instituída por Deus, e você está vendo ele. Não estamos dizendo, gente, que é mais fácil honrar o rei do que temer a Deus. Não é isso, tá? Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, se você não honra o rei que foi instituído por Deus e que você vê, como eu posso acreditar que você teme a Deus, que você nem vê? Se você já não obedece Deus, honrando o rei que você vê e que foi colocado por ele, como podemos acreditar que você teme a Deus que você não vê? Entendeu? É forte? É forte, tá? Então, gente, honrar a Deus é, em primeiro lugar, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. E é mandamento de Deus. Honrem as autoridades, honrem as lideranças, tá? Quando a honra às autoridades, a nação prospera, né? Quando cada um de nós honramos, já falei isso várias vezes, quando nós honramos, nós recebemos recompensa da honra, pela honra. Recebemos as recompensas pela honra. Agora, quando uma nação honra, a nação prospera. E isso a gente vê historicamente. Historicamente. Quando há honra às autoridades, a nação prospera. E pode ter certeza, se uma nação não está indo para frente, é porque também está faltando honra às autoridades. Agora, passando para o nosso segundo ponto, honrando as autoridades sociais. Nós vimos até agora as autoridades civis. Vamos ver aqui um pouco as autoridades sociais. Os dois próximos vão ser um pouco mais curtos, porque os princípios eu peguei mais aqui na primeira parte, mas nós estávamos falando especificamente das lideranças das autoridades civis. Com relação às autoridades sociais, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Lembrando, Senhor está com letra minúscula, não é de Deus que ele está falando. Eu vou repetir agora e pense, não é de Deus. Senhor com letra minúscula, ele está falando de um patrão, de uma autoridade social, de uma liderança social, tá? Um patrão, um senhor, uma professora, um professor, tá bem? Vamos lá. Todos os servos que estão debaixo de jugo, ou seja, debaixo de autoridade, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, ou seja, a sua própria liderança, sua própria autoridade, a sua própria chefia, tá? Para quê? Por quê, né? Tem que considerar digno de toda a honra. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados, tá? Então, novamente, a gente entra na questão do testemunho. Se eu digo que eu sou cristão, mas eu não honro quem está acima de mim, gente, estar acima
Não, a gente entra naquela questão de sermos ocidentais e termos essa dificuldade. Ah, ninguém está acima de nós somos todos iguais. Sim, perante Deus nós somos todos iguais, tá bom? Perante a lei nós somos todos iguais, perante a justiça nós somos todos iguais, pelo menos deveríamos ser, né? Na prática não é bem assim. Perante Deus, sim, na prática somos todos iguais. Mas perante a justiça e perante a lei não é bem por aí. Mas, né, pelo menos no papel, somos todos iguais. Mas vamos lembrar aquela questão da hierarquia. É bíblica, tá, gente? É bíblica. Vamos pensar naquela questão da hierarquia, tá? Nós precisamos dar toda a honra a pessoas que estão acima de nós, que são nossas lideranças sociais, patrão, o empregador, o patrão, a professora, tá? Pense aí, tá? O supervisor do seu trabalho, tá? Ou seja, as pessoas que estão que têm um papel de autoridade sobre a sua vida. Precisa ser digno de toda a honra, tá? Como nós acabamos de ler. Para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina o nome e a doutrina de Deus não sejam difamados. Por quê? Não adianta eu falar que eu sou cristão, não adianta eu falar que eu creio em Deus, não adianta eu falar que eu vou na igreja, se na prática, se na minha vida eu não honro a palavra, eu não honro a Bíblia. A Bíblia diz que eu preciso me comportar de uma forma correta na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, em todos os lugares. Eu preciso honrar aqueles que me lideram, eu preciso dar honra àqueles que me lideram. E quando eu não faço isso, eu estou difamando a palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou, não tem outra palavra, tá? Porque eu estou sendo hipócrita. Eu estou sendo hipócrita, porque se eu digo que eu creio numa coisa, mas eu não faço aquilo que a Bíblia... Eu digo que eu creio na Bíblia, mas eu não faço o que a Bíblia diz para eu fazer, eu estou difamando a Bíblia. Eu estou sendo hipócrita, como eu disse, né? Eu estou sendo hipócrita. E a difamação, ela causa a má reputação, que nós já vimos, né? A difamação, ela causa a má reputação, que nós já vimos. Então é muito parecido com aquilo que nós já vimos. Só que naqueles textos que a gente viu, era específico sobre as autoridades civis. E aqui é específico sobre a autoridade social. Sobre as autoridades sociais. Tá bom? Então o nosso bom testemunho, ele muitas vezes é prejudicado. Essa é uma verdade, né? Mais uma verdade aqui hoje. O nosso bom testemunho muitas vezes é prejudicado pela má reputação adquirida pelos difamadores. Né? Então, eu vou citar um exemplo aqui. Eu trabalhei por quase 10 anos numa transportadora e todo mundo sabia que eu era cristão. E eu procurava de todas as formas possíveis dar um bom testemunho. Tá? O que acontecia? Acontecia que tinha outras pessoas que trabalhavam com a gente lá na transportadora que também se diziam ser cristãos. Alguns de fato eram. Mas existiam alguns, talvez você conheça pessoas assim também, que gostavam de gritar para os 4 cantos que eram servos e servas de Deus. Só que ali, na prática do trabalho, no dia a dia, o testemunho deles não batia com o que eles falavam. Então, quantas e quantas vezes, pensa gente, mais de 9 anos que eu trabalhei lá, quantas e quantas vezes pessoas chegavam para mim e falavam assim, você também é crente, né? Eu falei, eu sou. Falei, mas você é igual fulano ali, que fala de Deus, mas faz isso, faz aquilo, e começava a citar um monte de coisas erradas que a pessoa fazia na empresa. Incluindo ficar falando mal do chefe, ficar enfrentando o chefe. Ou seja, desonrando. E aí eles acabavam dando uma má reputação para os cristãos que trabalhavam lá, e aí fica o quê? Ficava mais difícil de evangelizar aqueles que não eram evangelizados. Ficava mais difícil de a gente dar um bom testemunho. Por quê? Porque aqueles que difamam a palavra, eles acabam estragando a boa reputação daqueles que estão tentando, pelo menos, fazer as coisas
da melhor forma possível, da forma certa. Tá? Mas nós devemos não apenas fazer isso, mas continuar fazendo mesmo que outros não estejam fazendo. Porque, na verdade, a gente pode, talvez até antes de evangelizar alguém que não é evangelizado ainda, a gente pode acabar evangelizando aquele que pensa que é e não é, né? Quando ele começar a perceber que o meu testemunho está sendo diferente do dele, que ele está falando demais, mas está agindo de menos. As ações dele não estão batendo com as palavras dele, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10, vai falar a respeito disso. Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Senhor com letra minúscula, tá, gente? Então tá falando a questão de autoridade social. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, ao seu patrão, ao seu professor, enfim, tá? Dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Senhor, tá? Testemunho, né, gente? É prática, é testemunho, é aplicação da palavra, ou seja, não é simplesmente ser um crente de igreja, que é crente só quando vai na igreja, mas o testemunho fora da igreja não está sendo de igreja. Isso é um grande problema. Na verdade, essas pessoas não entenderam que elas não vão na igreja. Que elas não devem ir na igreja, apenas ir na igreja. Mas que nós devemos ser igreja. E quando nós somos igreja independente de onde nós estamos. Seja na igreja, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar. Nós somos igreja e o nosso testemunho, ele não pode ser difamado. O nosso testemunho não pode mudar de um ambiente para o outro, de uma pessoa para outra. Ele tem que ser condizente. As minhas ações precisam ser equivalentes às minhas palavras. Aquilo que eu digo que eu creio, eu tenho que de fato provar que eu creio com as minhas ações, tá? Então, uma frase aqui para a gente resumir isso: aquilo que vivemos fala muito mais alto do que aquilo que dizemos. Aquilo que vivemos fala muito mais alto do que aquilo que dizemos. O nosso testemunho, ele grita mais alto. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Efésios 6, versículos 5 a 8 diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, ou seja, trabalhar não como para o seu patrão, mas como para Cristo. Lembra que foi Cristo que te deu esse trabalho, foi Cristo que te colocou lá, tá? Ah, mas isso aqui não é coisa de Deus, não. Se não for, Deus, no tempo correto, ele vai te colocar em outro lugar, tá? Nós temos que crer nessa soberania de Deus, que Deus sabe o lugar, o tempo, a ocasião, Deus sabe todas as coisas, tá? Continuando aqui. Não servindo apenas com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Sabe aquela história da pessoa só trabalha quando o patrão está olhando? Quando o chefe está olhando? Né? Então, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, entendendo que Cristo vê tudo em todo lugar. Então, tem que servir como a Cristo, né? Fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, não por mera obrigação. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, né? De fato, nós temos que trabalhar, né? Porque nós precisamos das nossas provisões, né? Mas nós temos que lembrar que é Deus em primeiro lugar nos proveu saúde, nos proveu emprego. Então nós temos que fazer isso honrando a Deus por todos esses benefícios que Ele nos deu, justamente para que a gente possa correr atrás das nossas provisões. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas,
sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Seja o servo, seja o livre, tá? Então, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. É a recompensa, né, gente? Traduzindo aqui o que Paulo está falando, ele está dizendo assim: não trabalhem por mera obrigação, trabalhem com vontade, trabalhem com ânimo. Por quê? Porque Deus está vendo. Ah, e Deus vai me castigar se eu não trabalhar com vontade? Não. O que ele está dizendo é que se nós fizermos de boa vontade, com dedicação, com alegria, Deus está vendo e ele vai recompensar. No tempo certo, do jeito certo, Deus vai dar a devida recompensa. O que Deus manda? Dê a devida honra, dê o devido respeito. E eu dou a devida recompensa. Entendeu? Dê o devido respeito e a devida honra e eu dou a devida recompensa. Amém? Então, nesse conceito, o escravo se torna servo, tá? Aquele que faz por obrigação, só quando está olhando, ele está dizendo que esse é escravo. Esse está trabalhando como escravo. E aquele que faz com toda boa vontade, aquele que faz com alegria, com dedicação, esse é servo. Então ele está dizendo assim, quando nós mudamos esse conceito e essa prática, nós estamos saindo de sermos escravos para sermos servos. Pastor, e que diferença é essa, né? Qual diferença que é essa? Podemos dizer assim, o escravo, ele faz o mínimo que tem que ser feito. Ou seja, qual que é a minha função? É isso? Então eu vou fazer isso e acabou. O que eu tenho que fazer? É isso? Então eu vou fazer isso. O escravo, ele trabalha assim. Ele faz aquilo que ele tem que fazer, o mínimo possível que ele tem que fazer. O servo, ele entrega o máximo do seu potencial. Ele entrega o máximo do seu potencial. É esse desprendimento, é sair de uma característica de escravo para uma característica de servo, tá? Aí a gente entende o seguinte, do escravo você toma. Do escravo você toma. É só você pegar o conceito de escravidão. O que eles faziam com os escravos? Eles tomavam do escravo. Tomavam o tempo, tomavam o trabalho, tomavam o escravo. Ou seja, do escravo você toma. Já o servo dá. O servo entrega, o servo dá. É só a gente pensar em Jesus. Jesus deu exemplo para isso. O que Jesus falou? Ninguém me matou. Ninguém tomou a minha vida. Olha só, Jesus não é escravo. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele disse assim, eu, por livre e espontânea vontade, entreguei a minha vida. Dei a minha vida. O servo dá. O escravo dele é tomado. Então Jesus ele nos deu o exemplo perfeito de ser servo, né? Ele em primeiro lugar foi servo, né? Aliás, todo o tempo que ele esteve na terra, ele foi servo, né? E ele mesmo diz, quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Ou seja, ele falou, o maior é aquele que serve mais. É aquele que se coloca no papel de servo. Então, assim, Jesus já estava ensinando para as pessoas que o conceito que elas tinham de servo estava errado. Que na verdade exatamente o que nós devemos trabalhar em nossa vida, é o conceito de sermos servos, de servirmos, de darmos. E não de esperar que tomem de nós, e sim de nós mesmos entregarmos, né? Nós mesmos oferecermos a nossa vida, em primeiro lugar, a Deus, como servos de Deus. Nós oferecemos a nossa vida. E aí eu não posso dizer que eu entreguei a minha vida para o Senhor como servo do Senhor, se na prática eu não estou obedecendo a esse princípio. Né? Eu digo, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu sou Teu servo. Aí no dia seguinte ou no mesmo dia, não obedece a sua liderança, não obedece os seus superiores, não obedece às leis, como a gente já viu, né, as autoridades civis, não obedece às regras da empresa, as autoridades sociais, não obedece o que o chefe mandou.
e todos os outros ramos de liderança que nós temos. Tá? Deixa eu voar aqui para a gente poder chegar no último ponto aqui e terminar no horário. Provérbios 3, 3 e 4. Provérbios 3, 3 e 4. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Tá? Então, repetindo, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, olha como ele enfatiza, né? Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Então, gente, a Bíblia está dizendo, faça isso. Por quê? Primeiro, porque Deus mandou, e segundo, porque se Deus mandou e Ele disse para fazer, é porque Ele vai recompensar. Ele vai fazer a parte dele. Se tem alguém que não mente, é Deus. Te garanto isso. Se tem alguém que não mente, é Deus. E se Ele disse que Ele vai fazer com certeza. Romanos capítulo 12, versículo 21 diz o quê? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Duas coisas aqui. Primeiro, a respeito daquilo que a gente está falando. Seja proativo. Não espera. Não espera. Agora, se te fizerem mal, tome cuidado com uma coisa. Não reaja. Uma coisa que nós como cristãos temos que ter por princípio na nossa vida. Nós precisamos agir e não reagir. Quando a gente reage, a gente age mal. Por quê? Se fizerem mal contra a gente reagir, a gente automaticamente vai fazer mal. Por quê? É uma reação natural. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de reagir. Nós não reagimos, nós agimos. E aqui, esse versículo de Romanos nos ensina isso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, se você reagir, você vai reagir mal. Agora, se você não for uma pessoa de reação, mas uma pessoa de ação, quando te fizerem o mal, você vai agir, não reagir, você vai agir o mal com o bem. Você vai agir o mal com o bem. Mas pastor, e se depois de tudo isso eu não receber, eu não encontrar honra, um exemplo, com o meu patrão? Se você não encontrar honra com o seu patrão, você vai encontrar com Deus. Pode ter certeza disso. Fiz tudo certo, pastor, mas não adiantou nada. Meu patrão não adiantou nada. Meu chefe, meu patrão não adiantou. Gente, se você fizer tudo certo, e dentro do teu ambiente de trabalho, que eu estou usando exemplo aqui, se dentro do seu ambiente de trabalho você não encontrar a honra, Deus te põe em outro lugar. Estou te falando isso por experiência própria. Faça o que você tem que fazer. Lembra que eu falei? A palavra é para os que creem, não é para os que não creem. Ou seja, os direcionamentos da Bíblia são para aqueles que creem, para aqueles que conhecem, não é para os outros. Porque muitas pessoas já falaram assim, eu creio na palavra, eu obedeço a Deus, mas o meu patrão não crê na palavra, e aí não adianta eu ficar obedecendo. Lógico que adianta, porque você não está obedecendo para agradar teu patrão, ou para fazer o coração do seu patrão mudar. Você tá obedecendo para agradar o coração de Deus. É claro que o teu testemunho pode acabar mudando a vida dele. Mas pode ser que não, porque depende dele também. Mas o fato é que Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Agora vamos para a honra, honrando os líderes domésticos, porque o nosso tempo está no final. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Nosso último ponto de hoje, gente. Honrando os líderes domésticos. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Primeiro ponto, gente, isso não é um pedido e não é uma sugestão. Eu disse que é agora que eu anotei isso, mas eu já falei lá no começo, né? Gente, quando Deus manda honrar, quando Ele fala honre, quando Ele fala obedeça, nunca foi
um pedido ou uma sugestão. É uma ordem. É uma ordem. E aqui nós temos uma ordem. Tanto é que esse aqui é um dos 10 mandamentos, né? Que foi o primeiro mandamento com promessa. É um dos 10 mandamentos. Mandamento é o quê? É uma ordem. Deus está mandando, né? É uma ordem. Então esse é o primeiro ponto. Não é um pedido, não é uma sugestão. É uma ordem, tá? E para complementar, eu quero colocar aqui 2 versículos rapidinho. João capítulo 14, versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele, tá? Ou seja, o que Jesus está dizendo? Gente, você só pode dizer que me ama se você me obedece. Se você obedece os mandamentos. Porque amor é obediência. Certo? Então, falei que, né, que honrar, respeitar, obedecer é ordem, é mandamento. E aí, eu estou usando esse versículo aqui porque é um complemento. Porque João está dizendo que Jesus disse que nós só provamos que nós amamos a Ele, quando nós obedecemos os seus mandamentos. Então não tem como dizer que ama Jesus, não tem como dizer que ama a Deus, se não está obedecendo os mandamentos de Deus. E aqui nesse versículo ainda tem um conjunto de honra, se nós formos observar. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, tá? Então é só os que têm os mandamentos e os guarda. O que é guardar? É obedecer, é praticar, tá? Então não adianta conhecer os mandamentos e não pôr em prática, tá? Agora olha o conjunto de honra. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Ou seja, aquele que me honra, obedecendo, será honrado por meu Pai. Certo? Honra gera honra, tá? E como que continua? E eu também o amarei e me manifestarei nele. Ou seja, eu também vou honrar. Então o que Jesus está dizendo é: honre a mim, porque honrando a mim você está honrando o Pai. Honrando o Pai vai te honrar. E o Pai te honrando, eu também vou te honrar. Ou seja, é honra gerando honra. Honra que gera honra. E tem que começar por quem? Por nós. Porque tudo começa pela obediência à palavra. Pela obediência aos mandamentos de Deus. Tudo começa com a gente. Tudo começa com a gente. E, tratando de liderança doméstica, qual que é o versículo que a gente leu aqui? Honra teu pai e tua mãe. Obediência. Respeito, né? Que, aliás, está faltando muito ultimamente, né? E o que ele fala a respeito da falta disso, né? Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16, diz assim: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Presta atenção, gente. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Ou seja, se a honra gera recompensa, a desonra gera consequência. Se a honra gera recompensa, a desonra gera consequência. Então aqui ele está usando o exemplo do pai, né, de não honrar, né, se alguém desprezar o pai e a mãe, esse será maldito. E maldito, gente, não é só uma palavra feia, não. É uma palavra forte e pesada. É uma palavra forte e pesada. Gênesis capítulo 9, versículos 25 a 27. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã lhe seja servo. Para quem não entendeu, essa aqui é Noé falando. Noé, depois do dilúvio, né, Noé fez lá um vinho com as uvas que ele plantou, bebeu, acabou bebendo demais, ficou bêbado. E o que foi que aconteceu? Cã, um dos seus filhos, né, Noé tinha 3 filhos, né, Sem, Cã e Jafé. Cã, ele zombou do pai. Ele zombou do pai por causa da situação que o pai ficou, a situação que Noé ficou. Noé acabou ficando nu, né? E em vez de Cã ir lá e cobrir o pai, ou seja, honrar o pai, em vez dele ir lá e cobrir o pai, honrando o pai, tirando, né, a vergonha que o pai estava passando, ele não só não cobriu Noé, o pai, como ele foi chamar os irmãos
para ridicularizar o pai, né? E por conta disso, no dia seguinte, quando Noé estava recuperado, né, da ressaca, Noé então amaldiçoou Cã. E maldito, né? Ele amaldiçoou. Por isso que eu falei, maldito, olha que palavra pesada. E não é só uma palavra pesada. Por quê? Noé amaldiçoou Cã e várias descendências de Cã sofreram essas consequências. Sofreram a consequência dessa maldição. E a gente vê os cananeus, né? Que é a descendência de Cã, Canaã, que ele cita aqui, né? Que são os cananeus. Várias gerações sofreram por conta dessa maldição. É muito sério isso, gente. Vou repetir. A honra gera recompensa. A desonra gera consequência. Quando nós honramos, nós somos recompensados. Quando nós não honramos, quando nós desonramos, nós sofremos as consequências. Nós sofremos também as consequências. E vamos enfatizar aqui que isso é principalmente no âmbito aqui familiar, doméstico, porque nós estamos falando de liderança doméstica, honrar a liderança doméstica. Tiago capítulo 3, versículos 2 a 5 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente, os navios que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. A língua, um pequeno órgão que ele fala? Me peguei agora. É um pequeno órgão, né? Mas tão poderoso, porque dirige as coisas. Ou seja, uma língua mal usada, ela pode incendiar uma floresta, como ele termina dizendo. E ele está dizendo, no começo do texto, né? Ele está dizendo, ao mesmo tempo, se você conseguir controlar a língua, você consegue controlar o corpo todo. Né? Como ele usa de exemplo o freio de cavalo. Por quê? O freio de cavalo vai aqui. Né? O freio de cavalo vai aqui, dentro da boca do cavalo, bem na língua do cavalo. E vai uma corda ali onde você fica segurando. Quando você puxa, você para o cavalo inteiro. E o cavalo é grande, o cavalo é forte. Mas você para o cavalo inteiro. Pelo quê? Pela língua. Pela boca. Ou seja, quando você controla a boca, você consegue controlar todo o corpo. Já quando você não controla a boca, você não controla o corpo e você ainda pode causar grandes estragos. Usando essa analogia, Tiago, ele está dizendo que se nós honrarmos com a nossa boca, nós abençoamos. Se nós desonrarmos, nós causamos grandes estragos. E uma coisa muito importante para a gente lembrar é que a boca reflete o que tem no coração. A boca reflete... Olha lá, Lucas capítulo 6, versículo 45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então não adianta a gente dizer, falei por falar, falei sem pensar. Por quê? A gente só fala o que estava no coração. É claro, a gente pode acabar num desabafo, quando a gente está instável, né? Emocionalmente instável, pode acabar falando alguma coisa a mais? Podemos. Mas a gente deve identificar que o que sai da nossa boca é o que está entesourado em nosso coração. É o que está entesourado no nosso coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? Se você quer ser criticado pelos outros, seja criticado por falar muito de Deus, porque isso significa que o teu coração está cheio de Deus. Repetindo, Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45.
A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Ou seja, é tudo bom, tá vendo? E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se o coração está cheio de coisa boa, a boca vai expressar coisas boas. Se o coração está cheio de coisa ruim, a boca vai expressar coisas ruins. Vai sair o que está aqui dentro. Sai o que está lá dentro, tá? E aí a gente precisa entender essa honra doméstica, essa honra dentro de casa, que é uma honra, gente, incondicional. Efésios 5:33. No entanto, também quanto a vocês, no entanto, Efésios 5:33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido, né? Inclusive o marido que não é salvo, porque muitas mulheres, aqui eu vou pegar no pé da mulherada, tá? Muitas mulheres dizem assim, eu só tenho que respeitar meu marido se o meu marido for um homem de Deus. Se ele não for um homem de Deus, eu não tenho que respeitar ele. Olha o que Pedro fala, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 Pedro 3, 1 e 2. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, se ele não é crente, seja ganho sem palavra alguma. Ou seja, o respeito inclui muitas vezes ter a sabedoria de ficar em silêncio, porque às vezes o falar afasta mais do que atrair, tá? Então nós temos que ter sabedoria, falar com as nossas ações, falar com as nossas atitudes, falar menos com a boca e falar mais com as nossas ações. Seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, por meio das ações, tá, gente? Mulherada, presta atenção. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, tá? Então, o respeito devido ao marido é independente, é incondicional a ele ser ou não um homem de fé, um homem cristão, um homem que obedece, tá? Porque muitas mulheres dizem assim, Deus mandou a mulher ser submissa ao marido e mandou o marido se entregar à esposa assim como Cristo, amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, né? Então, elas fazem, muitas vezes mulheres fazem um paralelo assim, então eu tenho que ser submissa a ele se ele fizer isso, né? Gente, a palavra é direcionada, presta atenção, tá? A mulher tem que honrar, ela tem que obedecer, ela tem que ser submissa, independente se o marido é crente ou não, tá? Porque a palavra é dirigida, tá? Então, ó, Deus mandou eu, marido, amar a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja. Eu faria isso, eu tenho que fazer isso, independente se a minha esposa é submissa ou não. Por quê? Porque a ordem de amar a esposa como Cristo amou a igreja é para mim. E ela não está condicionada a minha esposa fazer a parte dela. Porque tem o inverso também. Tem homens que são cristãos e a esposa não é, né? Então, o marido, ele tem que amar a esposa incondicionalmente, como Cristo amou a igreja incondicionalmente, independente dela ser submissa ou não. Por quê? Porque a ordem de Deus é para ele, é para mim no caso. É para o homem, é para o marido, é para mim, certo? É para mim. E a ordem para a mulher é igualmente. Mulheres, sejam submissas, sejam sujeitas aos seus maridos. E aí é independente se ele faz a parte dele ou não. Tá? Aqui eu vou, pra gente encerrar, que a gente já até passou o horário, mas precisou, tá, gente? Aqui eu vou reforçar aquilo que eu falei no começo, que era agora que eu ia falar, tá? Que honrar não é porque a outra pessoa merece honra, tá? É porque ela está no devido lugar de honra, certo? Então, o marido tem que honrar a esposa. Por quê? Porque ela merece? Não, porque ela é esposa. Ou seja, ela está no devido lugar de honra, tá? E a mulher tem que honrar o marido. Por quê? Porque ele merece? Não, porque ele está no devido lugar de honra. É obediência a Deus, a palavra, tá? Mas se ele não merece, eu vou continuar honrando? Sim. Por quê? Você não está honrando ele porque ele merece. Você está honrando ele porque Deus está vendo. Porque Deus mandou. E ele vai recompensar a pessoa que honra.
Entenderam? O honrar não é pensando só na pessoa que você está honrando, é pensando em você. Porque a recompensa é para quem honra, não é para quem está sendo honrado, entendeu? A recompensa é para quem honra. Você pode reparar, quando você honra alguém, quem recebe é você. É você. É você que recebe de Deus. Quando você dá, você recebe. De graça destes, de graça recebestes. A gente tem que dar para depois receber. Então a gente tem que ter esse princípio de fato nas nossas vidas. De fato entreminhado. Não sei se nem se essa palavra existe. Mas a gente tem que ter esse princípio de fato vivo nas nossas vidas. Tá? Nós somos instruídos a honrar, tá bom? Não apenas por consideração a outra pessoa. Eu não honro só por consideração a outra pessoa, tá? Mas também a nós mesmos. Mas também em consideração a nós mesmos. Por quê? Porque eu quero ser abençoado por Deus. Então eu vou honrar, né, como a gente está falando agora da honra doméstica, eu vou honrar porque eu quero receber de Deus a minha devida recompensa. Eu quero receber a minha recompensa da honra que eu estou dando, tá? E aí, gente, Deus vai recompensar, independente do que a pessoa que está sendo honrada, se ela merece ser honrada ou não. A questão é o que a Bíblia enfatiza em todos os níveis de liderança, seja na liderança civil, seja na liderança social, seja na liderança doméstica, seja na liderança eclesiástica. Liderança eclesiástica eu não vou falar, quem vai falar é a Débora semana que vem, que eu já anunciei no domingo, né? Mas já vou explicar. Seja qual tipo de liderança, tá? A honra, ela tem que ser direcionada porque é uma obediência a Deus. E a recompensa é para quem está honrando. É para quem dá a honra. A recompensa é para quem dá a honra. Por isso que a Bíblia instrui tantas vezes. Honre, obedeça, sirva, seja servo, né? No sentido de dar, de oferecer, tá? E principalmente oferecer a devida honra, tá bom? Então, o marido honra a esposa, fechando aqui no ambiente doméstico. O marido honra a esposa, independente se a esposa, entre aspas, merece ou não. É obediência à palavra. A esposa honra o marido, independente se ele merece ou não. Por quê? Porque obediência à palavra. Os filhos honram os pais, independente se eles são bons ou não. Eu já atendi muitos filhos que disseram: a Bíblia manda eu honrar meu pai e minha mãe, mas meu pai e minha mãe não presta. Fala assim, mas a Bíblia não diz que era para você honrar seu pai e sua mãe se eles fossem bons, se eles fossem legais, se eles fossem cristãos. A Bíblia disse: honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não colocou nenhum se, não colocou nada. Ela disse assim: honre, e você vai ser recompensado. Se você está honrando alguém que não merece, Deus vai te recompensar por isso. Mas, merecendo ou não merecendo, a pessoa está na devida posição de honra. Esse é o ponto, gente. Quando nós falamos de honrar liderança, nós estamos falando, essa pessoa está no lugar devido de honra e precisa ser honrada porque ela está nessa posição devida de ser honrada. Amém? Vamos finalizar, né? Feche seus olhos, vamos